Olá, boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Semana continua agitada. Hoje saiu os dados sobre a inflação do mês de maio. Surpreendeu, de certa forma, a alta de 0,7%, segundo os dados do IBGE, os dados do IPCA, e um acumulado de 8,47%, acumulado nos últimos 12 meses. Muito acima, quase o dobro da meta básica da inflação, que é 4,5%. O máximo seria 6,5%. Estamos acima do máximo, inclusive bastante acima, 8,47%. E isso não é uma boa notícia para quem está preocupado com o aumento das taxas de juros. A Selic já aumentou recentemente, que é a taxa básica de juros da economia, aumentou para 13,75%. O pessoal já está prevendo aqui mais uma alta para 14%, se é que vai ficar por aí, porque a inflação não está cedendo. Tivemos novos elementos agora influenciando na alta da inflação. Um é a tarifaço de energia, que realmente foi muito forte esse ano, em função da correção das tarifas de energia elétrica, e também alguns alimentos, o caso do tomate, por exemplo, o caso da cebola, que são alimentos que influíram também no desempenho desse índice. Em função de fatores climáticos, basicamente, nós tivemos esse aumento bastante forte aí na inflação mais uma vez. Portanto, 0,7%, que é o maior índice para o mês de maio desde 2008, desde a época do auge da crise financeira internacional. E o anualizado aqui de 8,47 é o mais alto desde dezembro de 2003. Portanto, aí a inflação continua rolando e rolando firme para cima aqui, preocupando todo mundo, inclusive pela expectativa de mais aumentos na taxa de juros para tentar controlar a inflação, que esse é o papel da taxa de juros elevada, para tentar conter o consumo e, consequentemente, conter a alta dos preços. E continua repercutindo bastante aquele anúncio divulgado ontem aqui pelo governo, pela presidente Dilma Rousseff, pelos seus ministros, do novo programa de concessões de logística. É uma segunda etapa daquele plano, aquele programa iniciado lá em 2012, que teve pouco resultado em termos de rodovias e ferrovias, basicamente só aeroportos que tiveram interessados em termos de disputar as licitações do governo. Agora, portanto, uma nova tentativa aqui que envolve rodovias, ferrovias, aeroportos e também portos. E a repercussão tem sido bastante cautelosa entre os empresários, entre investidores, inclusive, e também entre os beneficiários desse programa, que seriam principalmente o setor do agronegócio, produtores rurais, os exportadores, que utilizam os meios de transporte para o escoamento da safra, para as exportações dos produtos do agronegócio brasileiro. E uma das preocupações principais é com ferrovias, que é justamente o setor que recebeu uma maior injeção, ou pelo menos previsão de injeção de recursos, dos 198,4 bilhões que envolvidos nesse novo programa de concessões para a iniciativa privada. 86,5 bilhões são para ferrovias, e desse montante, quase a metade, 40 bilhões, para a chamada Ferrovia Transatlântica, essa grande obra prevista aqui, em conjunto com o governo chinês, objeto de um convênio, de um acordo assinado pela presidente Dilma Rousseff com o primeiro-ministro da China, em sua recente visita aqui ao Brasil, há cerca de 2 semanas. Sobre esse assunto, eu conversei ontem no programa noturno Consultor Terra Viva, com Edeon Vaz Ferreira, que é diretor do programa Prologística, lá do Mato Grosso, Movimento Prologística, e também presidente da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio, do Ministério da Agricultura. Edeon Vaz conversou comigo especialmente sobre essa questão das ferrovias. Veja a opinião dele. O grande problema que a gente vê nesse pacote foi a mudança que eles fizeram, saindo o Open Access, que era um modelo que favorecia ao setor produtivo, porque daria concorrência na exploração dessa estrutura ferroviária, e isso nós estávamos apostando numa redução do custo dos fretes, voltando para o modelo vertical, que é um modelo já comprovado no Brasil, que cria monopólio natural. Então, isso nos deixou bastante preocupados em relação à questão ferroviária. Questão rodoviária não, porque a rodoviária vai seguir o modelo da menor tarifa. Essa é uma preocupação porque, na tentativa de contemplar o maior interesse dos investidores, que é a novidade nesse plano novo, possivelmente isso vai encarecer o custo para o usuário dessas ferrovias, ou seja, não está aqui nesse plano novo se contemplando aqui aquele que oferecia a menor tarifa, mas sim que ofereceu o maior preço pela concessão, o maior pagamento ao governo para ter o direito de explorar essas novas ferrovias. E isso obviamente preocupa porque significa
que o grande objetivo das ferrovias, que é o barateamento do custo de transporte, o custo do frete do agronegócio brasileiro, que é realmente o seu pior fator de falta de competitividade, vai acabar não surtindo efeito porque os custos vão continuar os mesmos que nós temos hoje ou pouca coisa abaixo disso. Dentro dessa mesma linha também um estudo que foi divulgado aqui da União Internacional de Ferrovias, a UIC, mostrando que essa ferrovia transoceânica, é a grande obra dentro desse pacote, são 40 bilhões só no trecho brasileiro envolvidos nessa ferrovia, que são 3.500 quilômetros só no território brasileiro. Esse estudo diz que essa ferrovia é inviável economicamente. Não é o primeiro que diz isso, e outros empresários também estão preocupados com isso, com o custo da construção, com o custo da operação. Esse estudo mostra aqui que a operação, o custo do frete, por exemplo, pegando uma comparação com o que existe hoje, por exemplo, Lucas do Rio Verde, lá no Médio Norte do Mato Grosso, o custo de exportação por Santos, Porto de Santos, aqui no sudeste do Brasil. Tem uma distância grande aqui e é um transporte caríssimo. Realmente, em função da própria distância aqui. O custo do transporte para até Xangai, na China, de Lucas do Rio Verde até Xangai, na China, passando pelo Porto de Santos, seria de $120 por tonelada. Por essa ferrovia, diante dos estudos que se fazem em relação à sua viabilidade econômica, essa ferrovia transatlântica aqui, que é de interesse da China, saindo aqui pelo Brasil aqui até o Porto de Ilo, no Peru, o custo da mesma tonelada sairia por $167, ou seja, bem mais caro do que o custo que nós já temos hoje. É um estudo a mais, existem opiniões semelhantes também entre vários empresários aqui, mas de qualquer forma está dentro do plano aqui. Os chineses parecem que têm interesse nisso, inclusive em botar dinheiro nisso. Afinal, a ideia básica foi deles mesmos, porque eles têm interesse estratégico em função de garantir suprimentos aqui de alimentos do Brasil, de minério de ferro brasileiro, sem precisar passar pelo canal do Panamá lá, que é uma espécie de feudo americano, um feudo dos Estados Unidos. Portanto, pode ser que saia mesmo que não seja interessante do ponto de vista do custo operacional, que é o que esse estudo está dizendo e outros empresários também. Bom, vamos aos nossos indicadores de hoje. O dólar operando em baixa nesta quarta-feira, nesse início de tarde aqui, 0,3% a R$ 3,09, refletindo em parte o comportamento do dólar índice, do dólar lá fora, dos mercados internacionais, que também estavam operando em baixa nessa manhã, a 94 pontos lá na Bolsa de Nova York. Petróleo em alta, refletindo queda nos estoques americanos de petróleo, a $60,72 o barril, a 1% de alta, portanto, nesse início de tarde. Outros indicadores que a gente vai ver agora refletem já uma expectativa em relação ao relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Está saindo agora, nesse momento, se der tempo a gente vai repercutir aqui ainda dentro do programa. Os mercados internacionais, particularmente o mercado de grãos lá em Chicago, operando dentro dessa expectativa. Soja e milho, por exemplo, operando em baixa nesse início da tarde aqui, na expectativa da divulgação desse relatório. Vamos ver como é que o mercado se comporta daqui a pouquinho na Bolsa em função dos números que estão por sair nesse momento aqui. A gente vai ver os indicadores rapidamente aqui, aí depois no segundo bloco a gente já vê o resultado desses dados do USDA no próprio mercado. Vamos ver a tela da soja aqui, mercado operando em queda, 0,6%, agora 9,45, contrato de julho, lá em Chicago para a soja, Paranaguá operando em leve alta de 1,5%. Vamos ver aqui milho em Chicago operando em queda também, 1,1%, Paranaguá também caindo um pouquinho, 1,1% lá no Porto de Paranaguá, mercado de referência para exportação do milho safrinha. Próximo produto aqui, rapidamente, vamos ver o café. Café lá em Nova York, operando em alta, ainda refletindo aquele dado que saiu ontem. A Conab divulgou ontem a segunda estimativa da safra de café de 2015-2016, surpreendeu um pouco o mercado, saiu um número de 44 milhões de sacas, 1 milhão abaixo da safra do ano passado, mas muito abaixo da expectativa do mercado para esse ano, que já vinha prevendo aqui, consultorias privadas, uma safra acima de 50 milhões de sacas. Não é o que está aparecendo nesse novo levantamento, está refletindo positivamente nos preços lá fora, tanto para o café arábica como também para o robusto, conforme a gente está vendo aqui no nosso quadrinho. Mercado interno estável, lá no sul de Minas, a R$ 460 por saca. Próximo produto aqui, vamos ver o boi gordo na BMF, operando em leve queda agora, 0,4%. Noroeste Paulista estável a R$ 147 a arroba. Tem mais uma telinha aqui, dá tempo para a gente ver mais uma? Preço do trigo em Chicago, operando em queda também, quase 2% de queda. Ponta Grossa no Paraná e Rio Grande do Sul, Carazinho lá, operando estáveis nesse momento. Se der tempo a gente vê mais algumas telinhas, senão a gente vai para o nosso intervalo. Algodão em Nova York operando em queda, 0,3%, é isso? Ou em alta? Em alta, 0,3%. Próximo produto.
Açúcar em Nova York estável nesse momento ou sem cotação. Vamos agora já para um break aqui para a gente ver, acompanhar aqui os dados que estão saindo pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, estão saindo nesse momento. A gente agora, já no próximo bloco, vai tentar repercutir esses dados, quais são os seus impactos nos mercados internacionais nesse início de tarde lá em Chicago e também em Nova York. A gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Vamos dar uma olhadinha agora lá em Chicago e em Nova York, ver como é que estão os mercados operando nesse momento, agora início de tarde lá, mercado em pleno andamento. Vamos ver se já começou a refletir aqui, saíram os dados do USDA agora há pouco, sobre soja, sobre milho. Chicago continua em baixa aqui, nós estamos aí com preço com um pouquinho de delay aqui de 10 minutos. Estava operando em baixa ainda, vamos ver se isso muda ou fica assim ou piora ao longo dos próximos minutos. A gente vai continuar acompanhando aqui até o final do programa. Então aí está em baixa ainda a soja lá em Chicago, vamos ver o milho agora. Milho agora estava operando em baixa também, pelo menos aqui no nosso quadro ainda não mudou. A gente vai continuar acompanhando também. Vamos ver café lá em Nova York? Café fechando firme aqui. Café refletindo naquilo que eu já comentei no primeiro bloco, que é esses dados do levantamento da Conab divulgado ontem, mostrando que a safra brasileira é mais baixa do que o mercado vinha estimando. O mercado estimando acima de 50 milhões de sacas e a Conab agora, nesse novo levantamento atualizou o seu levantamento de janeiro. Esse agora fresquinho aqui, mostrando uma produção de 44 milhões de sacas, bem abaixo daquilo que o mercado vinha trabalhando. Portanto, refletindo positivamente nos preços. Lá fora, na Bolsa de Nova York, em Londres também, o café robusta estava operando em alta agora nesse início de tarde. Mas eu vou conversar agora com o Wilson Ferrarim, presidente do Conselho do Grupo Ferrarim, um grupo importante, atua em várias partes do Brasil aqui, tanto na área de produção agrícola, como também na distribuição de insumos, como a empresa Agrofel, que faz parte do grupo, bastante conhecida dos produtores rurais brasileiros, no Rio Grande do Sul, em Goiás, no Mato Grosso, no Centro-Oeste, bastante conhecida também. Boa tarde, Ferrarim, obrigado, é uma honra para nós conversar com você aqui no meu programa. Boa tarde, Silmar, é uma honra muito grande poder falar contigo. Tu que é gaúcho, fundador dessa grande empresa que é hoje, quer dizer que é uma satisfação muito grande falar contigo. Ô Ferrarim, você, como é que você enxergou esse novo plano safra? Não só num momento importante agora, que é a definição do produtor, com relação à intenção de plantio para a próxima safra. O governo divulgou agora, semana passada aqui, o plano agrícola e pecuário para a próxima temporada, com juros mais caros. Esse é o grande diferencial que nós temos. Tem mais dinheiro, mas o juro está mais caro. E pelo que se sabe, Ferrarim, a comercialização de insumos está bem atrasada esse ano, porque o produtor estava justamente esperando pela saída do dinheiro. Como é que você está enxergando esse plano safras e os seus impactos aí para a próxima temporada? Sinceramente, eu não enxergo com bons olhos. Primeiro que o nosso produtor está assustado. Alta da energia elétrica, alta do óleo diesel, a alta de salário mínimo. Agora vem a alta do juro, um absurdo, o produtor pagar um juro quase que de mercado. Então eu não estou vendo com bons olhos. Chicago baixou bastante em relação à safra 2014, né? Verdade. Então nós temos um risco de até uma redução de safra, podemos ter uma redução da plantio de soja. E só fazia tempo que não reduzia a área, né? Quer dizer, agora realmente a coisa mudou bastante em função de aumento de custo e também aumento de juros e preços em baixa, né? Ou seja, um conjunto de fatores negativos, né? Mas toda a vida, muito negativo. E outra, o pessoal fala que tem tantos bilhões, mas na hora de liberar dinheiro, não libera. O pessoal lá em cima, lá em Brasília, estão sem dinheiro. Então ele vem lá na televisão e fala muito bonito, tantos bilhões, graças a um bom trabalho, graças a não sei o quê. Mas na hora de liberar dinheiro, não libera. Exato. Ô, Ferrarim, nas várias regiões que você trabalha, onde é que você acha que o impacto vai ser pior? Lá para o Centro-Oeste ou mais para o Sul aqui? Muito pior no Centro-Oeste, muito pior. Porque lá a safra ajudou bastante, né? Escolheram uma safra de média para ruim. E pegaram um preço bem menor que o ano passado, e os custos lá subiu muito os custos. Lá, tu vê, o preço do frete lá é um absurdo. Exato. Enfim, o lavoureiro do Centro-Oeste vai ter problema, quer sim, quer não. E ontem, o Ferrarim, saiu esse pacote de logística aí. O pessoal está meio desconfiado ainda, porque já é uma segunda etapa desse programa de concessões aí para a iniciativa privada, para a exploração de rodovia, de ferrovia, ou seja, para resolver esses gargalos do agronegócio brasileiro. Você acha que agora vai, não? Não vai. Isso aí é papo furado. Você sabe que é o terceiro papo furado que eles largam. É o meio de querer minimizar o que está acontecendo com Petrobras, com
com futebol, com um monte de coisa, estão querendo encobrir, lançando papo furado aí para o povo. Mas sair não vai sair. Estava, inclusive, conversando com especialistas hoje de manhã e ontem também aqui no outro programa que eu tenho aqui na Terra Viva, que eles dizendo que agora, com a ideia de atrair mais investidores, na verdade vai encarecer o próprio frete, ou seja, vai encarecer o preço para quem vai usar uma ferrovia, por exemplo, ou uma rodovia. E o Mato Grosso é um estado onde você também atua, é um estado que é o que mais tem necessidade disso e pode ser também o mais prejudicado se essa coisa não funcionar da forma como deve ser, né? Sem sombra de dúvida. O Mato Grosso é o estado mais atingido que tem. Porque ele é o mais longínquo que tem para trazer a produção para o limpo, né? E eu não consigo ver que esse papo furado que saiu ontem vá beneficiar alguma coisa no Centro-Oeste. Não consigo ver. É mais castigo para cima do produtor. E, Fernandinho, você atua também na ponta de produção aqui. Qual é o impacto que você está enxergando em termos de custo de produção para a próxima safra? E percentualmente falando, fertilizante está subindo, vários insumos estão subindo. Eu vou te dar o dado da minha lavoura. Eu fiz a lavoura o ano passado com 38 sacas de soja. Esse ano estou aqui fazendo o orçamento e vai passar de 46 sacas por hectare. Ou seja, se tiver qualquer problema de clima aí, já nem empata. Tchau, já foi. Exatamente. Inclusive, eu vou reduzir um bom pedaço da área de soja, vou botar boi. Ah, você tem pecuária também. Bom, pelo menos a pecuária está indo mais ou menos bem, né? Eu faço integração. Muito bom. A pecuária está indo bem? Está indo bem, pecuária é bom, não posso reclamar de nada, está muito bom. Muito bem. Fernandinho, olha, muito obrigado por sua participação no programa, espero que volte mais vezes aqui para a gente bater papo. Uma boa tarde para você e até uma próxima, hein? Muito obrigado, é uma honra falar contigo, espero você aqui com um bom chimarrão para vir tomar aqui com os gaúchos, tá? Muito bom, aceito o convite, obrigado, hein? Boa tarde. Valeu, boa saúde tarde. e parabéns pelo teu programa ali. Obrigado, hein? Boa tarde para você. Grande abraço. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e em seguida a gente volta aí para ver como é que está o comportamento das bolsas lá, agora que já estão saindo aqui, já saíram a maior parte dos dados do novo levantamento de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. A gente volta em seguida. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Se você quer saber a cotação do seu produto aí na sua cidade, liga aqui para a gente. Nossos contatos são esses que aparecem na tela. O telefone é 11 3131 3719 e o nosso e-mail é agrimercado@tvterraviva.com.br. E a gente disponibiliza também o nosso WhatsApp aqui, que é o 11 94258 9183. Vamos ver agora como é que estão as cotações dos nossos principais produtos agrícolas no mercado físico do interior do país. Dê uma olhada aí. Soja lá em alta, em Paranaguá, 1,5%. Demais praças aqui praticamente estáveis, aí Passo Fundo, Cascavel, Rondonópolis, no Mato Grosso, Sorriso, Mato Grosso também, preços estáveis. Nesse início de tarde, vamos ver outras praças aqui. Rio Verde lá em Goiás também estável, quase tudo estável aqui. Obviamente o mercado aqui, assim como Chicago, também à espera dos dados do USDA, que foram divulgados agora há pouco. Praticamente tudo estáveis aqui nas demais praças aqui que a gente acompanha diariamente aqui no Agrimercado. Vamos ver o milho. Milho em Paranaguá com alta de 1,1% a R$ 29,28, né? Campinas, São Paulo estável. Cascavel também lá no Paraná. Sorriso, Rondonópolis em alta aqui, 3 pontos percentuais aqui nesse início de tarde. Preços em Rondonópolis. Milho em Rio Verde, Goiás estável. Dourados, Mato Grosso do Sul com alta de 2,7%. Uberlândia lá no Triângulo Mineiro estável. Erechim no norte do Rio Grande do Sul, ligeira queda aí de 2 pontos percentuais. Próximo produto é o café sul de Minas Gerais, preço estável, R$ 460. Cerrado subiu ontem já, mantém-se em alta R$ 470 por saca, 1,1% de alta sobre ontem. Zona da Mata Mineira, preço estável. E o Conilon lá, o nosso café robusta, tipo 7 lá em Vitória, também com preço estável nesse início de tarde. Vamos ver o próximo produto aqui, o boi. Boi lá no Noroeste Paulista estável, R$ 147, Cuiabá também, R$ 139. Praticamente todas as principais praças que a gente acompanha aqui com preços estáveis nesse início de tarde. Vamos ver agora outras praças aqui, Triângulo Mineiro também. A Alegrete lá no Rio Grande do Sul também, R$ 4,90, preço estável para o quilo vivo. Bom, vamos dar uma conferida agora como é que estão as cotações nas bolsas internacionais. Os dados do USDA já saíram. Chicago, por exemplo, para soja, vamos ver soja aqui. Soja chegou a ensaiar uma alta, mas agora, depois disso aí, já começou a cair um pouquinho de novo. Reagiu positivamente porque o USDA reduziu
a previsão, a projeção dos estoques finais dos Estados Unidos. Então, isso foi um aspecto positivo aqui, deu uma inflada nos preços, estava operando em queda aí, como a gente viu no bloco anterior, agora já deu uma mudada aqui, mas já está virando de novo, olha aí, ó, já está zerando ali o contrato de agosto, portanto não teve muita sustentação. Os contratos mais distantes aqui continuam no vermelho. Vamos ver o milho? Milho lá em Chicago, operando em baixa. Também isso aí não mudou muito depois do relatório do SCA, que foi considerado um pouco mais baixista, mais para o lado baixista do que altista. Aí operando em baixa, portanto o milho continua, portanto, no vermelho. Outro produto agora, vamos ver aqui, o café. Café continua positivo lá, ainda refletindo aqueles dados da Conab, divulgado ontem, apostando uma safra brasileira abaixo do que o mercado vinha esperando. 45 pontos, portanto, o contrato de julho de alta, mantém-se, portanto, no verdinho aqui, que é o que todo produtor brasileiro espera. Vamos ver o boi lá na BMF. O boi na BMF operando em queda agora, quase 0,7% a R$ 153,51 para arroba Mercado Futuro. Esse é o contrato de outubro, pleno pico de entre safra. Bom, e o agrimercado termina por aqui com imagens lá de Nova York, onde se situa a bolsa que a gente acompanha diariamente aqui no agrimercado, mercado agrícola, no meio do dia. Uma boa tarde a todos e até amanhã às 13 horas.